Olá pessoal, eu sou Cida Bento e nós vamos neste momento para uma segunda etapa da entrevista com o professor Walter Silvério. Ele é doutor em Ciências Sociais, é pesquisador sobre relações étnico-raciais e estudos pós-coloniais e é vice-presidente do Comitê Científico dos 3 novos volumes da História da África, sobre os quais nós vamos falar agora. A gente vai focalizar nesse momento essa trajetória do professor Walter, em que sua passagem pela CECADI, do MEC, oportunizou-lhe trazer a história da África como base para a implementação da lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Então, Walter, fala sobre isso. Então, é um prazer estar com você aqui, Cida. Esse tema é um tema muito caro para nós, como você sabe. Eu né? sei. Então, durante o período que eu estive na CECADI, trabalhando na área de articulação institucional, eu tive a oportunidade de acompanhar as discussões sobre como temas, né, como a questão das relações étnico-raciais, né? A questão das populações originárias ou nativas, como esses temas poderiam entrar no currículo. Né? Então, se em 2003 nós tínhamos uma lei, né? A Lei 10.639 de 2003, e em 2004 nós tivemos a diretriz, havia uma demanda, uma reclamação por parte dos professores da necessidade da gente ter materiais de uso pedagógico, materiais didáticos para tal implementação. Né? E foi nesse contexto que se cresceu, né, a necessidade de você identificar, a partir dos núcleos de estudos afro-brasileiros. Nós fizemos uma reunião com os NEABs em Brasília. Né? Na verdade, foi um workshop, né? Uma oficina, uma grande oficina, com NEABs do país inteiro, para chegar a um documento, né? Que esse documento apontava quais seriam, né, as necessidades, né, de preparação de materiais de uso pedagógico para a implementação da lei. Então, foi nesse contexto, né, que surgiu, né, e você sabe, quando a gente diz surgiu, nada surge do nada. Houve a possibilidade da gente, numa conversa, né, surgiu a ideia da gente traduzir os 8 volumes da História Geral da África e, a partir da tradução, criar, né, 2 volumes sínteses para professores da educação básica, né, e foi isso que foi feito. Né? Então, entre 2007, mais ou menos, e 2010, nós fizemos a tradução dos 8 volumes. Nossa, eu coordenei... Quantas páginas? São em torno de 11.000 páginas. Entre 2010 e 2012, nós preparamos os 2 volumes síntese, que são 2.000 páginas, 1.800 páginas. Mas o mais interessante é que nesse período, né, tem um dado super importante. A coleção da História Geral da África da Unesco em língua portuguesa, que nós traduzimos, até onde eu sei, ela é campeã de downloads. E um detalhe é que, como a tradução de língua para a língua portuguesa, ela não atende só o Brasil. Sim. Ela atende todos os países de todas as colônias de língua portuguesa. E, inclusive, na não colônia, que é Portugal. Então, isso explica também a importância dessa tradução. Os volumes síntese, eles são utilizados
E durante esse processo surgiu, aí sim, a necessidade da gente pensar nos novos volumes da História Geral da África. Porque no projeto original, de 1964, havia a previsão de um volume sobre diáspora africana. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. A gente começou a discutir esse volume sobre diáspora africana em 2007. Né? No mesmo momento que a gente estava iniciando a tradução, os acordos para a tradução dos 8 volumes. Aí eu fui algumas vezes para Paris participar de reuniões. O fato é que em 2013 nós criamos um comitê científico, né? E cujo presidente é o professor Augustin Rowe. Eu sou vice-presidente pelo Brasil e o meu colega Shan Li é vice-presidente pela China. É muito interessante isso, porque há evidências, né, que haviam relações entre China e África no século VII. Ai, fale-me mais sobre isso. É importantíssimo isso, porque tem imagens, inclusive, africanos com indumentárias chinesas. Então, a gente precisa conhecer melhor essas histórias. Que legal! Para a gente não ficar reproduzindo estereótipos. Exatamente. Né? Formas Ou um distanciamento entre África e China. Exatamente. As relações são antigas e o Instituto de História da África de Xangai, se nós juntarmos tudo que existe sobre a África no Brasil, os programas, os cursos, os departamentos, não dá metade do que é o Instituto de História da África de Xangai, na China. É mesmo? Exatamente. Muito poderoso em termos de materiais. Muito poderoso, linhas de pesquisas interessantíssimas, né? Então a gente precisa conhecer melhor essa relação da China com o continente africano, e inclusive no passado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que esses volumes, o volume 9 que estava previsto em 64, a partir de 2013 ele se transformou no volume 9, 10 e 11. Porque a gente percebeu que seria impossível falar sobre diáspora africana em um único volume. Tem uma particularidade, a América, especialmente a América Latina, é considerada pelos africanos a 6ª região do continente africano, dado o fato de que a população africana escravizada, né, está basicamente na América Latina. Há uma divisão que não sei se é adequado utilizar, mas o fato é que ela existe em alguns textos, que é uma América eurocêntrica e uma América afrocêntrica, ou com muita população africana. E como 6ª região, né, os africanos acham que o Brasil é o principal país da 6ª região. Então tem proximidades que aparecem nesses novos volumes, né, que são muito importantes. Além do que 10% dos autores que participaram da escrita dos 221 capítulos dos 3 novos volumes, 10% são brasileiros. 10%? 10% são brasileiros. Eu acho que o que falta exatamente na nossa política educacional é que aqueles que elaboram a política educacional, que não somos nós nunca somos convidados, né, exatamente tome contato com essas reescrita, porque ela não é de agora, né? Ela não aconteceu ontem, né? Eu acho que é um desconhecimento mesmo dos elaboradores de políticas educacionais sobre o que vem ocorrendo no mundo. Aí tem uma combinação da branquitude, de arrogância. Eu acho que tem desconhecimento e arrogância e medo, principalmente. Porque quando você fala que nós estamos reinventando o Brasil, quando você traz alguns elementos que quase não são compartilhados pelos teóricos, você sacode tudo que está aí frágil, já rachado, mas se segura de qualquer jeito para permanecer. Então, a nossa entrada
a entrada de todo esse conhecimento, de toda essa produção, que a minha próxima pergunta seria: você acha que utilizamos de uma maneira boa essa produção nos últimos anos? Você recomendaria o quê para nós, enquanto MEC, enquanto município, enquanto Estado, fazer o uso, né, mais apropriado, mais produtivo de todo esse material? Então, quando você diz sobre os privilégios da branquitude, sobre a ignorância com relação à produção, eu não acho que seja uma ignorância em relação ao que está sendo produzido, né? Eu acho que é uma convicção eurocêntrica de que continue valendo uma noção de sociedade brasileira hierarquicamente organizada, né? E aí sim, eu acho que talvez a gente possa pensar no medo que se provoca, ou que é provocado por essa, digamos, essa dinâmica. Essa avalanche. Essa avalanche que os pesquisadores negros, os ativistas negros e negras, né, que sim, esses utilizam, os materiais estão sendo produzidos já há décadas, né? Agora, isso não chegou ainda no mainstream que elabora a política, né? E aí eu acho que a gente só pode analisar isso como uma política de rejeição, né? Esse movimento mais amplo de reinvenção do Brasil. Essa cisão mesmo sobre quem está pensando no Brasil, pensando na educação no Brasil, e essa desconexão com o que de fato está acontecendo, que você chamou de revolução passiva, Exatamente. De resultado, porque tem aí um conhecimento, tem aí uma avalanche, um movimento que eu acho assim que assusta, porque sacode o que está aí, porque diz que o que está aí não vai permanecer, né? Então, eu acho que o que você traz é muito alvissareiro, no sentido de que a mudança, como você disse, está em curso, não volta. Ela é irreversível. Agora, a gente não pode continuar perdendo, né, a quantidade de meninos negros que a gente perde por mês no Brasil, por ano, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão muito mais séria sobre as consequências ou as inconsequências de uma política educacional que não converse com a nossa juventude, ou com o nosso país. Com as nossas juventudes e com o nosso país. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, avançar numa discussão política sobre as inconsequências de a gente não ter uma política educacional que converse. Né? Que converse. Então, nesse sentido, a questão do ensino médio, né? Quando nós estamos discutindo ensino médio hoje no Brasil, nós estamos discutindo, para mim, 3 coisas. Primeiro, qual é a concepção de nação né, que nós tínhamos e que nós podemos ser? É mais ou menos o seguinte: o que nós nos tornamos. Quando a gente olha no cotidiano da sociedade brasileira, a gente não vê, eu não acho que nós nos tornamos algo muito interessante. Né? O país é campeão de morte de jovens, né? Especialmente negros. Então, nós temos uma oportunidade de discutir o que nós queremos ser enquanto nação. Eu acho que a segunda questão que nós estamos discutindo é que tipo de cidadania ou que tipo de cidadão, né, para um mundo que tem aí, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, a questão da justiça, a questão de um novo mundo, da inovação tecnológica, como é que essas populações originárias e as populações oriundas de quilombo e a própria juventude negra criam e recriam um mundo, né, em que o uso dessas tecnologias tem um outro sentido, que não é o sentido de destruição da natureza. Então, se for essa cidadania que nós queremos construir, né, eu acho que a gente precisa, de fato, né,
colocar essa discussão na ordem do dia, como você está fazendo aqui. Quer dizer, nós precisamos conscientizar, né, os elaboradores de políticas públicas que eles não estão prestando atenção no que as juventudes brasileiras estão dizendo. Né? Então, eu acho que esse é o sentido do que é possível nós nos transformarmos. Te agradeço muito, foi muito rica essa segunda parte da nossa conversa, muito provocadora de muitas reflexões. Agradeço, meu querido. Eu que agradeço. Eu vou chamar nossos saberes e fazeres agora para dialogar com isso que nós conversamos aqui com o professor Walter Silvério. Salve pessoal, sou Vanderleia Reis, estou em Contagem, Minas Gerais. Sou autora da pesquisa Ressignificando as Relações Étnico-Raciais e de Gênero, repensando conteúdo, currículos e práticas educacionais a partir das africanidades. Nosso principal objetivo foi a construção de um plano de ação pedagógica que levasse em consideração a potência da escola, o protagonismo juvenil e o território, por uma educação emancipadora, plural e democrática. Potencializamos a formação docente e discente, rompendo com a lógica das disciplinas em suas caixinhas. Os docentes perceberam que não é preciso parar determinados conteúdos para fazer essa abordagem. Basta letrar racialmente, currículo e práticas escolares. O letramento racial é fundamental para ampliar a nossa visão de mundo, um mundo decolonial, onde pessoas negras e indígenas sejam vistas como sujeitos da história, e não só como vítimas da opressão. Importante negritar que uma comunicação não violenta e a melhora do clima escolar estão diretamente relacionados com uma escola equânime do ponto de vista racial, uma escola antirracista. Por hoje é só. Obrigada a você que nos acompanhou. Se quiser rever esse programa ou qualquer outro programa do canal Futura, acesse a Globoplay. Tchau, tchau.